que a ferida cirúrgica, ela consiste num corte ou numa incisão, que ela é efetuada com bisturi durante a cirurgia, né? E geralmente elas são fechadas através de aplicação de pontos ou agrafos ou até mesmo a cola cirúrgica. Ok. Foi isso que eu Jennifer, pesquisei. você me desculpa, você pode repassar novamente para que a gente saia a gravação completa, porque eu comecei a gravar e acabou que cortou um pouquinho. Você pode, por favor, então hoje a gente está na nossa aula 12ª, é a nossa aula que trata sobre feridas cirúrgicas e também sobre os dispositivos que o paciente cirúrgico pode sair da sala operatória ou necessitar no pós-operatório. E agora vai ser a definição de ferida cirúrgica. Você pode falar de novo, Jennifer, por favor? Obrigada. Posso sim, sem problema. A definição da ferida cirúrgica, ela consiste num corte ou uma incisão. Ela é efetuada com um bisturi durante a cirurgia e as feridas, geralmente, elas são fechadas através da aplicação dos pontos, agrafos ou até mesmo da cola cirúrgica. Foi isso que eu pesquisei e entendi, Natália. Maravilha, Jennifer, é isso, né? Vai ser uma lesão, depois eu vou dar a complementação também, que vai ser provocada por algum instrumento, né, de corte, e aí a gente vai ter essa ferida cirúrgica, tá? Então, gente, a definição que nós temos é essa, e eu gostaria de saber de vocês aí a continuidade. Então, depois da definição, a gente tem aí a classificação dessas feridas cirúrgicas, né? Como que elas se classificam? Aí vai ser com a Gabriela Nascimento. Tem eu e mais a Gabi, tá? São classificadas, pelo que eu entendi, as feridas cirúrgicas, elas são classificadas em limpa, contaminada e contaminada. A limpa, eu sei que são feridas cirúrgicas não traumáticas e não infectadas, e também que não tem penetração, não penetra trato digestório, nem respiratório, nem urinário também. Aí, fala, Gabi. Boa tarde. Então, as feridas contaminadas resultante de intervenções com grave violação da técnica cirúrgica, casos de feridas traumáticas ou quando se penetra no aparelho respiratório, digestivo ou gênito, urinário na presença de infecção. Cirurgias potencialmente contaminadas são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora e microbiana, pouco numerosa ou em tecido de difícil descontaminação, na ausência de todo o processo infeccioso e inflamatório, e com falhas técnicas discretas no transoperatório. É isso, né? A gente tem aí a classificação dessas feridas cirúrgicas, né? Então, a gente volta a falar, dependendo do segmento que vai ser feito a cirurgia, a gente vai ter a classificação dessa ferida cirúrgica também. Muito bom, obrigada, tá? Então, vamos lá para o próximo, que seria as características aí, né? Que é com a Simone. Boa tarde, pessoal. Fui com uma parte de feridas cirúrgicas características e uma fonte, na verdade eu usei duas fontes, uma delas seria um site e a outra seria um slide de alguns alunos que disponibilizaram. A primeira é que a ferida é imediatamente fechada após a intervenção, existe uma boa aproximação do desmite da ferida, que seria entre os pontos, os agrafos, que seriam os grampos, os adesivos ou as colas. A cicatrização primária, ela nada mais é do que a pouca perda do tecido e tem a ausência do exudado, que seria o pus. E ela ocorre no espaço de horas.
a migração normal das células epiteliais, que seria a barreira protetiva dos micro-organismos, ela ocorre na incisão no espaço de 24 a 48 horas. E aí, nessas feridas pode acontecer o processo de inflamação. E aí, o que a gente tem que observar? O local da incisão, o tamanho dessa ferida, porque às vezes no decorrer ela pode aumentar, né? A presença do fio de sutura, que acho que é a deiscência, né, Natália, que fala quando tem a ruptura dessa sutura. Acho que Isso mesmo, exatamente, porque ela vai cicatrizar, né, por segunda intenção, né? Isso. E aí a gente tem o exudato, que aí a gente vai observar o aspecto, a coloração, a quantidade, o nível de dor também, e a presença ou a ausência do halo cicatricial. Uhum. Ok. Maravilha. Simone, você ficou sozinha com esse? Teve alguém que escolheu mais, gente, essa questão da classificação? Eu acho que é só eu que fiquei com as características, Natália. Tá bom, maravilha. Ok, muito bom. Então, Renata, ainda dá tempo de você estar falando a sua parte, né? Que seria você agora, tá? Renata? Renata, tá aí? Oi, tô aqui. Pode falar a sua parte. Já vou tá? apresentar. Ah, tudo bem, tranquilo. Como que eu faço? Oi, Natália. Pois não? Estamos vendo já, tá? Oi, desculpa. Estamos vendo a sua projeção. Estamos vendo, tá? Natália, Os seus tá slides. vendo? Estamos sim. Ah, então tá bom. Eu falando com vocês e esqueci de abrir o áudio. Ah, mas isso é o mais comum. Tá bom. Uhum. Então eu vou apresentar as feridas e o processo de cicatrização. Deixa eu passar aqui. Tá lento o meu notebook. Tranquilo. É porque se for o Teams também geralmente deixa. Pronto. Né? Tá. A cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de eventos que culminam com a reconstituição tecidual. O processo cicatricial é comum a todas as feridas, independente do agente que causou. O processo de cicatrização é dividido didaticamente em 3 fases: inflamatória, proliferação ou granulação, remodelamento ou maturação. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano e também é o principal componente da matriz extracelular. O que é isso? Extracelular, perdão, tô nervosa, dos tecidos. Estrutura-se numa rede densa e dinâmica resultante da sua constante disposição e reabsorção. O tecido cicatricial é resultado da interação entre sua síntese, fixação e degradação. Como foi falado aí no slide anterior, que são separada em 3 fases, né? Então, a primeira fase da cicatrização, a primeira é a inflamatória. Caracterizada pela presença de exudato, que é secreção, que dura de 1 a 4 dias, dependendo da extensão e natureza da lesão. Nesse período, ocorre a ativação do sistema de coagulação sanguínea e a liberação de mediadores químicos, podendo haver edema, vermelhidão e dor. A segunda fase é a proliferativa.
A fase proliferativa é constituída por 4 etapas fundamentais: epitelização, angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Esta fase tem início ao redor do 4º dia após a lesão e se estende aproximadamente até o término da 2ª semana. Agora é a 3ª fase, fase da granulação. É a fase da regeneração, que pode durar de 5 a 20 dias. Nela ocorre a proliferação de fibroblastos, que dão origem ao processo chamado fibroplasia. Nesse período, as células endoteliais se proliferam, resultando em rica vascularização e infiltração de macrófagos. Esse conjunto forma o tecido de granulação. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês poderem ter uma ideia da cicatrização. Da primeira fase, como eu falei, a inflamatória. A segunda fase de proliferativa. E a 3ª fase, que é a de reparo. Eu achei bem interessante esse processo todo, né? E é só isso. Que é o meu nome, muito obrigada, desculpa aí pela enrolação, fiquei muito nervosa, como sempre. E aqui é a referência, a fonte onde eu fiz a minha pesquisa. Obrigada, gente, é só isso. Oi, vocês estão aí? Oi, Rê, eu tô falando também que nem você. Tô aqui falando com o microfone fechado. Tô dando os parabéns para você. Cada dia você tem avançado mais, né? Isso me alegra muito, porque às vezes, né, a gente fica nervosa, mas você saiu muito bem, fique tranquila. Fiquei muito nervosa, não. Então imagina quando não ficar, então, o que vai ser dessa vida? Logo eu perco o emprego. Começa a gaguejar, não sai nada. Ai, Natália, desculpa. Não, imagina, tá perfeito. Parabéns meninas, Obrigada, a Jennifer. Obrigada, eu espero ter conseguido Então, explicar isso certinho. Sim, tá? Muito bem, agora vamos Obrigada. seguir aqui para frente. Parabéns. Rosângela, não é isso? A Rosângela e a Lê, tá? Fiquem à vontade, meninas. Eu sou Lê. Agora eu vou falar sobre complicações da ferida cirúrgica. Complicações da ferida cirúrgica tem seroma, hemorragia, hematoma, infecção do sítio cirúrgico, sintomas de infecção, dor, inchaço, vermelhidão na ferida e pose febre. Deiscência da ferida cirúrgica, maceração ferida, lesões de pele relacionadas a adesivos médicos, queloide, granuloma de corpo estranho, ou dor local. Também eu pesquisa mais boas práticas na prevenção de complicações em feridas cirúrgicas. Na prevenção, tem planos de prevenção do paciente, cuidado focado e individualizado, bem cuidado quando fazer curativo, práticas baseadas em evidências, seguir as recomendações locais e nacionais
para prevenção e infecção do sítio cirúrgico. Vigilância pós-alta é essencial. Fácil acesso das informações cirúrgicas para o cuidado em nível hospitalar e de atenção primária, comunicação, abordagem multidisciplinar, médico cirurgião, enfermeiro, estomaterapeuta, nutricionista, são alguns exemplos. Também tem antibioticoterapia, se suspeita de infecção. A avaliação médica é extremamente importante para identificação e tratamento específicos. Engajamento do paciente auxilia na identificação precoce de qualquer sinal de complicação. Está terminei. Muito obrigada. Muito bom, Lê, muito bom. Rosângela? Ainda não vi ela. Será que ela não conseguiu entrar? Não sei, mas não vi. Não viu? Tá. Só um minutinho, só um segundinho aqui. Parabéns, Lê, parabéns, viu? Vamos fazer o seguinte, já que a Rosângela ela não está presente, mas a Lê conseguiu contemplar, né, Lê? Muito bom. Como eu falo, cada vez você crescendo mais aí mesmo, né? A gente remotamente, mas você trazendo o seu empenho nos estudos, vocês, né, gente? Fico muito feliz mesmo. Então, vamos seguir, tá bom? Obrigada. Vai contemplando aí, vamos complementando. Um beijo, obrigada. Pode continuar, e agora o próximo, nós vamos ter, depois da Lê agora e a Rosângela, vai ser a Ana Benedita, que vai falar sobre os curativos compressivos, né, Ana? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Vamos lá. A finalidade de um curativo compressivo é prevenir contaminações, proporcionar a cicatrização, proteger a ferida, absorver a secreção, facilitar a drenagem e aliviar a dor. Temos alguns tipos de curativo, que eu vou estar falando agora. Temos o aberto, que é aquele que é utilizado somente antissépticos e mantendo a ferida exposta. Temos o oclusivo, que é um curativo após a limpeza da ferida e a aplicação de medicamentos, e é fechado ou ocluído com gaze ou atadura. Temos a seca, que são fechadas apenas com gaze ou compressa seca. E temos o curativo compressivo, que são aquelas feitas com gaze sobre a ferida para conter o sangramento, e a pressão serve para a pele parar de sangrar. E então, os procedimentos possam ser realizados. Esse tipo de curativos são especiais, feitos somente em hospitais ou por um profissional da saúde. Para esses tipos de curativo, é necessário usar alguns materiais, que são uma bandeja, e nela tem que estar contendo pinças, pacote de gases, esparadrapo, micropore, frascos com antissépticos, soro fisiológico, recipiente para a coleta de lixo, pomadas, algodões, seringas, ataduras e luvas. Que maravilha, muito bom, Ana, muito bom, ainda trouxe os materiais, né? Que maravilha.
Isso mesmo, parabéns, meninas. Cada vez aí vocês, né, meninas e menino, não posso esquecer do Daniel, crescendo, trouxe mesmo aí quais seriam, né, as definições de curativo compressivo, as finalidades do curativo e também quais os materiais e como preparar, né, Ana, que foi aí que você trouxe, os materiais necessários para a execução da técnica. Muito bom, Ana. Bom, gente, vamos lá então ao próximo, tá? Que vai ser aí, no caso, agora vão ser as duplas, né, que a gente tem. Das complicações, teria mais alguém que queria colocar alguma coisa dessas temáticas que eram individuais? Porque como algumas pessoas me chamaram, gente, eu respondi que vocês se conversassem, porque desde ontem eu tô com esses problemas pessoais, e eu não estou assim guardando bem. Eu sei que algumas meninas me chamaram no WhatsApp. Tem mais alguém que vai complementar essas falas? Não tem problema que seja a mesma coisa, como eu falei para vocês, cada um tem o seu jeito de falar, tem a sua abordagem diferente. Então eu gostaria que vocês, se quiserem falar aí, eu não sei, a Isabela, tá? Tem aqui, né? A Renata colocou algumas coisas aqui. Sobre a prótese mamária. Obrigada, Renata. Depois acaba que eu ia discutir no final. Tá ótimo, muito obrigada, tá? Então, assim, tem mais alguém que gostaria de falar das pessoas que estão aqui na nossa reunião? Tudo bem? Eu posso seguir, então, para as duplas agora, gente? Alguém tem alguma coisa mais para falar? Isabela, né? Tranquilo, né? Maravilha. A Isabela acho que está com a Lauriane, se eu não me engano. Então, vamos começar com as duplas. Quem começa é a Camila e a Sol, que vamos tratar agora dos dispositivos que são utilizados como auxílio no processo de cicatrização aí dessas feridas cirúrgicas, tá? Pode ficar à vontade, Camila e Sol, tá com vocês, tá? Oi, boa tarde. Boa tarde, Eu Camila. esqueci de deixar já aberto aqui. Peraí. Fica tranquila, Camila. Fica em paz. A gente quer que faça tudo assim, sai tudo perfeitinho, né? Mas a gente... Tá. Simone, muito obrigada por avisar, tá? Obrigada, que a Rosângela tá com problema. Tudo bem, sem problema, sim. Muito obrigada. Mas acho que ela fez junto com você, né, Lê? Ela fez o trabalhinho junto com você. Depois eu converso com ela também, tá? Gente, que slide lindo é esse? Olha, que designer, hein, gente? Vocês acham coisa. Por isso que eu falo que eu adoro. Obrigada. Vamos lá, pode ficar à vontade, Camila. Como sabe, a gente já vai falar sobre os drenos e os cuidados de enfermagem. Começando por definição, né? Algumas cirurgias, elas exigem a necessidade de colocação de algum dreno para facilitar o esvaziamento do ar e de líquidos como sangue e secreções, e acumulados em alguma cavidade. O dreno pode ser definido como um objeto de forma variada, produzido em materiais diversos, cuja finalidade é manter a saída do líquido de uma cavidade para o exterior. As indicações para a colocação de controle de drenos são específicas para cada tipo de dreno. E agora eu vou falar sobre as classificações dele, os tipos de drenos que tem. Tem o dreno aberto, que ele tem como exemplo o dreno de Penrose. Aí tem o dreno de sucção fechada, que nós vamos falar sobre todos eles abaixo. O dreno de reservatório e os catéteres para drenagem de abscesso. O dreno de Penrose, eu acho que é assim que fala, ele é um dreno de borracha, tipo látex. Ele é utilizado em cirurgias que implicam em possível acúmulo no local, no pós-operatório, de líquidos ou não. O
os cuidados de enfermagem dele, ele deve ser observado e mobilizado a cada 12 horas. Ou seja, ele é tracionado em cada curativo. E é cortado o seu excesso e recolocado ao alfinete de segurança estéreo usando luva esterilizada. O orifício de saída deve ser ocluído com gás estéreo e devendo este curativo ser substituído sempre que necessário. Outro tipo de dreno é o dreno de sucção, composto por um sistema fechado de drenagem pós-operatória de polietileno, com resistência projetada para uma sucção contínua e suave. Ele possui uma bomba de aspiração com capacidade de 0,5 litro, com um cordão de fixação, uma extensão intermediária em PVC com pinça corta-fluxo e um conector de 2 ou 3 vias e um catéter de drenagem com agulha de aço cirúrgico utilizada para perfurar o local de passagem do dreno. Eu pensei em trazer as imagens aqui, mas quando a gente pesquisa os drenos, vem vários tipos, aí eu preferi trazer sem imagem do que trazer a imagem errada. É usado para drenagem de líquido seroso ou sanguinolento de locais de dissecção ou da área de anastomoses intraperitoneais. Seu objetivo é facilitar a coaptação dos tecidos adjacentes e impedir o acúmulo de soro e a formação de hematomas. Uma das principais complicações são a erosão do dreno em órgãos ou vasos circunvizinhos e a ruptura do catéter ao ser retirado. Os cuidados principais que ele deve ter é o prazo de permanência, aproximadamente 48 horas. Ele não pode ser tracionado, tem que sempre verificar a drenagem, se tem presença de coágulos, e a manipulação tem que ser sempre asséptica. O dreno de Abramson, ele é um, pelo que eu estava lendo, eles são tubos de grande calibre, luz múltipla e tem as seguintes finalidades. Mas ele, pelo que eu estive lendo antes, ele é conhecido também como sistema de poço ou bomba de sucção, porque é um tubo pequeno dentro de um tubo grande. E a finalidade dele é irrigação e aspiração contínua, e ele é usado mais comumente para drenar espaços intraabdominais, que se espera drenar grandes volumes de líquidos. O dreno de Kerr é introduzido nas vias biliares e extrahepáticas, sendo utilizado para drenagem externa, descompressão ou ainda após a anastomose biliar como prótese modeladora, devendo ser fixado por meio de pontos na parede do adenal lateral ao dreno, tanto quanto na pele, impedindo a sua saída espontânea. O dreno JP, que é Jackson Pratt, eles são drenos com reservatório JP que funciona com pressão negativa e diferencia-se do anterior por possuir uma forma de pera. Eu estava lendo que ele funciona, tem que colocar o vácuo dentro desse dispositivo, uma pressão negativa, pressionando ali dentro para manter ele assim. Eu não sei se eu estou certa, Natália, ele fica cheinho com essa pressão negativa dentro, para não ter problema de queda, de sair, acho que alguma coisa assim. E ele tem uma tampa de esvaziamento. Ele é indicado para cirurgias abdominais, e o principal cuidado dele é manter esse vácuo dentro. Ok, maravilha. Por último, a gente tem o dreno Blake, eu acho que é o último. O dreno de Blake é um dispositivo de silicone para drenagem de fluidos no período pós-operatório. Ele possui canais de fluxo ao longo de seu corpo que diminuem a possibilidade de obstrução e possibilita uma drenagem mais eficiente. O seu centro sólido proporciona uma maior resistência a tensões, evitando assim alguma obstrução. Esse foi o site que tiramos essa pesquisa e muito obrigada. Muito bom, meninas, muito bom, maravilha. Importante como que vocês trouxeram aí em tão pouco tempo uma consistência no estudo de vocês. Eu sei que nós comentamos ontem, e de ontem para hoje vocês abraçarem esse desafio e conseguirem trazer conteúdo. Parabéns, meninas, parabéns, tá? Quero aí
deixar a minha admiração ao empenho de vocês, tá? São dispositivos que a gente, quando fala o nome, já nos parece tão estranho, quando nós lemos qual que é a finalidade também, mais estranho ainda, né? Mas é assim que nós vamos avançando, passo a passo, entendendo como vocês trouxeram, qual que é a finalidade dos drenos, né? E nós temos de mais largamente usado, então depois eu vou dar uma repassada nessa parte, tá? Que a gente vai ter os mais comuns que vocês vão encontrar nas práticas de vocês. E em cada clínica tem aqueles que são mais utilizados também. Mas muito obrigada pelo trabalho, parabéns, tá? A projeção, os slides, a qualidade do material, a responsabilidade com as referências e a apresentação de vocês. Parabéns, tá? Muito orgulhosa aí de vocês. Então, nós vamos, né? Parabéns, né, meninas? Muito, muito bom. É bom que depois que a gente fala, a gente fica um pouco aliviado, né? Mas depois eu vou estar reiterando as necessidades. O que mais me deixa feliz é essa questão de vocês não correrem no desafio, de vocês se colocarem aí na brecha mesmo e partir para cima, tá? Parabéns, parabéns. Vamos aí, parabéns Solange, parabéns Camila, tá? Parabéns aqui também a Gabriela Nascimento, a Jennifer, a Simone, a Renata, a Leti, a Ana. Muito feliz aí com o empenho de vocês, tá bom? Vamos seguir então, adiante. Vamos, a Jaqueline também, né, gente? A Gabriele também. Desculpa aí, que aqui não está atualizado. Mas, parabéns. Vamos seguir, então. Agora a gente tem a parte de catéteres, né? Que vai ser a Lauriane. Tá certo aí, gente? Porque a Andrea falou que não estava... Como é que vai ser? A parte de catéteres vai ser contemplada? Vai. Então tá jóia, Daniel. Tá, né, Daniel? Maravilha. Então Sim. Fica à vontade, tá? Maravilha. Eu só estou te ouvindo, tá? Você vai projetar alguma coisa? Bom, eu abro aqui. Dá para ver? Espera aí um pouquinho, que às vezes demora, né? Mas tá vindo. Sim. Excelente. Tá. Estamos vendo. Uhum. Catéteres. Os catéteres são tubos cuja função é tanto infundir quanto retirar líquido do organismo como fazem. Por exemplo, os catéteres intravenosos e vesicais, respectivamente. Além disso, são utilizados para investigação diagnóstica e exemplos de catéter de Swan-Ganz, que possui múltiplas finalidades, dentre elas a monitorização hemodinâmica do paciente gravemente enfermo. Aqui tá as imagens, tá? De um jeito de um catéter implantado na veia jugular e o catéter ali embaixo. Você vê essas duas imagens. Ok, sim. Aqui ele é inserido e aqui embaixo seria a figura de como ele é desmontado fora do corpo, é isso? Sim, é isso aí. Muito obrigado. Aí quem vai falar é outra pessoa aqui. A pessoa está Boa presente? Tarde. Tá, fica à vontade. Boa tarde. Eu vou falar sobre o catéter. O acesso venoso central é um procedimento médico delicado recomendado para a medicação de remédios que não podem ser ingeridos ou inseridos convencionalmente na veia. Normalmente é indicado em cirurgias de grande porte ou daqueles pacientes mais graves, internados em unidades de terapia intensiva. Como fazer o acesso venoso central? Primeiro, colocar o paciente na posição Trendelenburg, colocar coxim no ombro, dorso superior e lateralizar a cabeça. Asepsia e antissepsia. Localize o local da punção, anestesia e botão anestésico. A continuação, a Isabela. 6. Punção. Desconecte a seringa e ocluir o orifício externo da agulha. Introduzir o fio guia.
retirar a agulha, passar o ditalador, introduzir o catéter através do guia e depois retirar o fio guia, conectar o equipo, fazer o teste do refluxo sanguíneo para confirmar a localização do catéter dentro do vaso, fixar o catéter com ponto simples, precisa de sutura para tudo, e encaminhar para o raio-x. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é a tarde. Lauriane. Boa tarde, Lauriane. Estamos te ouvindo, tá? Fica à vontade. Cuidados especiais com o catéter. Alguns cuidados devem ser tomados para manter o catéter em segurança e higienizado. Lave sempre as mãos antes de mexer em um catéter. Mantenha sempre o curativo seco para prevenir infecções. Ao tomar banho, cubra o local com material à prova de água. Mantenha o tubo coberto em seu corpo para evitar que prenda em algumas coisas. Não dobre nem prenda o catéter. Saiba que você precisa e mantenha suprimentos suficiente à mão para cuidar do seu catéter. Certifique-se de que o kit de troca de curativos extras para o caso de curativos molhar ou sair do lugar. Aqui tá a bibliografia, tá? Se alguém quiser, tipo, ver mais imagens, que lá tinha bem mais imagens, eu trouxe bem pouco, porque eu não achei que precisava trazer tanta coisa assim. Aí eu tenho bem mais imagens lá, se vocês quiserem ir. Aqui tá o livro que eu li um pouco sobre, e aí tá algumas informações adicionais, se alguém quiser ir lá ver. Estáis aí. Muito obrigado pela atenção de todos e pelo profissionalismo. Muito legal, gente. Muito legal. Obrigada, Daniel. Deixa aí a imagem, Daniel. Ficou ótimo. Pode deixar, por favor. Lauriane, parabéns. Andréia, parabéns, gente. Aí cada vez mais vocês crescendo, né? Maravilhoso. Muito bom mesmo. Parabéns. Se conseguir deixar a última imagem, Daniel, aí ficou excelente. Muito bem de pertinho. Pessoal, a questão dos catéteres vai ser uma constante aí. Nós temos desde o mais simples, que a gente vai ser lá o abocate, que nós tratamos na UC5, né? O paciente tá lá, ele entrou para a sala cirúrgica, ele, no caso, necessitou do acesso venoso periférico para a infusão dos fármacos ali de anestesia, mas a gente tem pacientes que às vezes eles já não têm mais condição de veia, então dependendo do quadro do paciente, há necessidade de veias periféricas, então há necessidade de colocar o catéter venoso central, não é que é esse caso. E um outro catéter também que vai ser mais ainda é esse de Swan-Ganz que eles trouxeram, que é um catéter também para infusão de medicamento, ele infunde também a nutrição parenteral, quando é a nutrição que vai direto para a veia, porque o paciente não está. Então, a gente também tem esses catéteres sendo utilizados no paciente, que ele pode ir para o centro cirúrgico, esse catéter, né? Esse catéter ele pode ser colocado também em beira-leito, né? Geralmente, às vezes, pode ser colocado na UTI, não precisa especificamente estar dentro do centro cirúrgico, mas o paciente ele pode ir para o centro cirúrgico com esse catéter e também, se houver necessidade, também pode ser implantado lá, se houver alguma intercorrência. Mas os cuidados com os catéteres, como eles trouxeram, é imprescindível na manipulação, porque é uma porta aberta para a infecção. Então, a gente tem aqui, ele está inserido aqui, né, quando essa inserção aqui está com plástico, que ele permite, né, esse plástico transparente, né? Ele é um tegaderme que ele, em vez de usar o micropore, aí usa esse plástico para a gente conseguir ver bem a inserção do catéter. Então aqui, gente, quando ele é colocado, a gente tem que estar muito atento. Geralmente quem faz o curativo é o enfermeiro, tá? Na unidade. Então a gente tem as suturas também aqui para fixação desse catéter, porque ele está lá próximo ao coração, né? Lá, catéter venoso central.
E aí a gente tem também que tomar cuidado, porque que são pontos, né, que são para fixação e também pode ter infecção desse ponto, dependendo do quadro do paciente. Então tem que fazer todo o processo de antisepsia no curativo uma vez ao dia. Aqui está faltando, talvez, a datação, tá? Eu não sei se... Mas há uma coisa que bem... quem for procurar no manual do Corém, falando sobre a medicação segura, é essa identificação de qual via é utilizada para qual tipo de infusão que está sendo feita. Então, quando a gente, por exemplo, usa para uma medicação intravenosa, a gente não deve, se o profissional for coletar exame de sangue, não deve estar usando essa mesma veia, essa mesma via. Então, cada via tem uma infusão, embora lá ele vá para a mesma a estrutura anatômica, mas em pontos diferentes. Então a gente tem que respeitar, e aqui está bem identificado, ó, isso aqui é bem raro a gente pegar. Então a gente faz a higienização dessa parte, quando a gente vai fazer a administração com o algodão com álcool, antes de conectar a seringa, ou que seja o equipo com a medicação em bomba de infusão. Então quando a gente tem as drogas vasoativas, por exemplo, a gente vai ter que colocar com bomba de infusão e conecta aí, no caso, o equipo nessa torneirinha aqui que dá várias possibilidades de infusão, tá? Gente, maravilhoso aí o trabalho. Então, a diferença de dreno, não é, catéter, e a importância que a enfermagem tem em saber classificar o tipo de ferida cirúrgica, conhecer as características, o processo de cicatrização, né? O potencial que ela tem, se ela é uma ferida limpa, se ela é uma ferida potencialmente contaminada. A gente vê aí a questão dos curativos, né? A função dos curativos compressivos nesse pós-operatório imediato. As complicações, como foi a deiscência, que vocês comentaram também. E agora a gente culmina já com os catéteres, já sendo para a infusão de coisas que o paciente precisa. O dreno, vocês já viram que era para drenar para fora do corpo, né? Para fora daquele local ali, para ajudar no processo de cicatrização, como ar, como sangue e outras coisas também. Muito bom, gente, parabéns. Parabéns, Daniel, parabéns, Andréa, parabéns, Lauriane, e a Isabela também, né, Isabela? Foi, gente, Isabela, não foi? Nessa equipe também? Tô um pouquinho... É isso? Confere, Isabela, só para eu... Foi, né, Isabela? Tá, obrigada, Renata. Muito obrigada. Foi, Isabela, você agora nessa equipe, não foi? Ai, é fogo, né, só? Foi, né, meu bem? Não foi que você falou? Tá, só para eu não ver se minha memória está boa. Que bom que você está aqui conosco, viu? Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, tá? Obrigada pelo seu empenho também, sua busca e mesmo com as suas questões pessoais, né, de estar participando, tá? Beleza, beleza. Né, Sol? Vai chover, vai chover. Tá ótimo. Então vamos seguindo. Agora a gente vai para a outra equipe que vai falar sobre, aí no caso, as sondas, tá? Fique à vontade. Oi, Natália, boa tarde. Oi, Lê. Oi, Lê. Boa tarde. Nós fizemos a gravação porque a Gabi Godoy não vai poder estar presente. Ah, tá. Aí, como é para as duas participar, então eu vou compartilhar a tela e vou mostrar o vídeo, tá bom? Ótimo, perfeito, perfeito. Lê, eu acho que não sei se está carregando ainda, né? Abriu. Antes de começar, é que você falou pra gente escolher os cuidados gerais, né? Só que a gente escolheu alguns principais. Tem problema? Ah, imagina. Então, eu não queria que vocês sobrecarregassem, Letícia. Mas se não, fique em paz, ótimo. Quanto mais, melhor, tá?
gente. Aqui é a Gabriela Godoy falando. Vamos falar um pouco sobre sonda e os cuidados de enfermagem gerais, alguns tipos de sonda. Eu e a Letícia aqui. O que é sonda? Ela é definida como um tubo que se introduz em um canal do organismo. A sonda é um instrumento para ser introduzido em um canal ou uma cavidade para fins propedêuticos, determinar a presença de estenose, corpo estranho ou uma outra situação mórbida. A sondagem é um método muito utilizado e eficiente em pacientes em situação delicada, quase sempre dentro do hospital. Ela pode ser utilizada no pré-operatório, por exemplo, para fazer esvaziamento gástrico durante cirurgias, para administração de medicamentos e esvaziamento vesical. No pós-operatório, para exercer funções que o corpo ainda não está adaptado. Por exemplo, uso de sonda nasogástrica para alimentação após uma cirurgia esofagiana. E no caso de perda de funções vitais, exemplo, um paraplégico que não tem reflexo vesical, que tem necessidade de estar sempre com uma sonda vesical. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Letícia. Eu vou falar os cuidados gerais de enfermagem com a sonda. Então, independente da sonda, é necessário ter todos esses cuidados, que é verificar a prescrição médica, separar os materiais necessários para o tipo de sonda que vai ser utilizada no paciente, realizar a identificação do paciente, então conferir a pulseira, perguntar o nome, orientar o paciente para o procedimento, lavar as mãos, calçar a luva de procedimento, manter sempre a higiene do local, né, quando for introduzir a sonda, checar o posicionamento da sonda se está correta, e não tracionar a sonda, ou seja, não puxar a sonda para evitar machucar. Cuidados de enfermagem por sonda retal. Primeiro, colocar o paciente em posição SINS, que é decúbito dorsal, se eu não me engano, e protegê-lo com um lençol. Lubrificar a sonda retal com silocaína e colocar a silocaína na gaze, aproximadamente 4 centímetros. Afastar os glúteos e introduzir a sonda no reto, lentamente, de 10 a 15 centímetros. Abrir a pinça e deixar gotejar a solução devagar. Orientar o paciente a respirar fundo, colocar a fralda ou oferecer a comadre, ou acompanhá-lo ao banheiro. Observar e anotar características das fezes, o número de evacuações e as reações do paciente durante o tratamento. Pensar a extensão no término da lavagem, desapitar a sonda e descartar. Aí, os cuidados de enfermagem com a sonda nasointeral e nasogástrica. Então, sempre testar o posicionamento da sonda antes de administrar a dieta ou a medicação. Realizar a troca da fixação da sonda a cada 24 horas, né, ou quando for necessário. Manter a cabeceira elevada de 30 a 45 graus. Sempre lavar a sonda antes e após a administração da dieta ou da medicação. Em caso da suspensão da dieta enteral, exceto em parada cardiorrespiratória, lavar a sonda com 20 ml de água. Após administrar a medicação via sonda, ela deve permanecer fechada por 30 minutos. A seringa para administrar a medicação deve estar sem agulha. Antes da sonda ser aberta, ela deve ser pinçada, né, para evitar a entrada do ar, causando uma broncoaspiração no paciente. Então, e administrar as medicações via sonda e deve permanecer fechada por 30 minutos. E sempre observar se a sonda não está exteriorizada. Então, esses são alguns cuidados com a sonda nasointeral e nasogástrica.
Bom, aí tem uma diferença, né, entre a sonda nasogástrica e nasoenteral. A nasogástrica, ela deve ser colocada da narina até o estômago. Já a sonda nasoenteral, ela pode ser colocada da narina até o estômago ou intestino, ou também ela pode ser colocada do duodeno e jejuno. Então, depende muito. Então, esses são os dois tipos de sonda, a nasogástrica e a nasoenteral. Os cuidados de enfermagem com a sonda gastrostômica. Deve-se lavar a sonda com 20 ml de água antes e após a administração de dietas e medicações. Toda vez que for administrar a dieta ou a medicação, deve-se lavar a sonda antes e depois. Manter a cabeceira elevada de 30 a 45 graus. Realizar a higiene oral conforme o protocolo institucional. Realizar a troca do equipo da dieta ou da água a cada 24 horas, realizando a identificação com data e turno da troca. Verificar diariamente presença de vazamento de secreção gástrica ou de dieta, examinando a inserção da sonda para sinais e sintomas de infecção, como eritema, edema, dor, presença de exudato com dor, fétito ou febre. Se presentes, comunicar a equipe médica responsável. Manter a rodana externa da sonda sempre ajustada à pele. Manter a sonda sempre fechada quando não estiver em uso. E agora é a sonda vesical de demora, né? Tem dois tipos de sonda. A sonda vesical sem o cuff, né? Ela é só um catéter de alívio que vai ser introduzida no paciente, aí vai ocorrer a drenagem da urina e depois ela pode ser retirada, então não precisa ficar no paciente. Já a sonda vesical de demora que possui o cuff, que é essa de baixo, né? Ela tem esse cuff é o balonete, que é uma fixação interna, né? E o paciente vai ficar com essa sonda durante vários dias, dependendo da indicação do médico, de como o paciente tá, por quanto tempo ele vai precisar. Aí tem a de 2 vias e tem a de 3 vias. Cada uma dessas vias serve para alguma coisa. Uma dessas vias serve para sair a urina, uma serve para encher o balonete e a outra serve para drenagem. Então, aqui tem alguns cuidados gerais em relação à sonda vesical de demora, que é desprezar a urina dentro do recipiente próprio, fazer a higiene íntima do paciente pelo menos 2 vezes ao dia com água e sabão, não ultrapassar 2/3 de urina da bolsa coletora, realizar a asepsia com álcool a 70% do local apropriado para a punção do sistema fechado de sondagem, manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga para que a drenagem seja feita de forma adequada, manter uma boa fixação da sonda, intercalando as fixações a cada troca, e não encostar a bolsa coletora no chão para evitar alguma contaminação, se for fazer algum exame, etc. Aí aqui eu coloquei um exemplo de como, né, também é chamada de Foley, né? Aí eu coloquei um exemplo de como essa sonda de Foley fica no paciente, no caso masculino. Ela vai ser introduzida assim, aí fica colocado desse jeito no paciente. Bom, e aqui tem algumas referências da onde nós pesquisamos. Se alguém quiser dar uma olhadinha, pesquisar mais alguma coisa, também tá colocado aí para vocês. E muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida pode colocar no chat ou abrir o microfone, se a gente puder ajudar. Quem apresentou o trabalho foi a Gabriela Godoy e eu, Letícia. Obrigada pela atenção. Que maravilha, né, meninas? Quer complementar mais alguma coisa, Letícia? Não, só isso. É que a gente escolheu algumas sondas, né? Que é mais comum, assim, que a gente achou legal falar. Perfeito. Aí a Gabi Godoy não pôde estar presente, mas ela participou. Tá bom? Obrigada, viu? Maravilha. Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho e aceitar o desafio de falar de coisas tão complexas que vocês ainda não tiveram o contato fisicamente com isso.
e vocês buscarem elementos, estudarem para poder fazer essa proposta, ainda apresentar. Parabéns, viu, Letícia? Meus parabéns para a Gabriela Godoy também, parabéns, muito bom, muito bom. Ok, vamos lá então. Olha só, parabéns, parabéns. A gente tem aí no trabalho de vocês, então vamos ver, vamos pensar aí. O que vocês conseguiram estar aprendendo sobre esse momento que vocês trouxeram de estudo coletivo? E quais as dúvidas que vocês tiveram ou que vocês não entenderam? E eu queria que vocês aí se organizassem. Eu não entendi isso, Natália, não entendi aquilo, e aí eu vou também direcionando aí, tá? Natália. Pois não. Eu fiquei com uma dúvida, assim. Quando eu fui ver sobre a sonda vesical de demora, eu vi que é a mesma coisa de um catéter vesical de demora. E parece que não tem diferença, né? Mas deve ter alguma. E eu não entendi realmente o que é, assim, a diferença. Olha, isso, foi ótimo você trazer a sua própria dúvida do estudo, que é para isso mesmo, né? Vocês não têm que estar, a gente está aqui para mediar mesmo, mas houve uma dificuldade, eu acredito, né? Então a gente vai falar aqui o seguinte. Primeiro, as duas imagens, se você não tem como projetar, né? Porque eu acho que eu vou tentar projetar aqui para vocês. Eu projeto aqui. Dá para projetar? Qual imagem que é? É do... Isso, a imagem que você colocou. Mas eu acho que dá para eu abrir aqui, Lê, fica tranquila, você já fez a sua parte, né? Não, mas se você quiser, eu abro, tá bem aqui. Não, eu vou projetar a área de trabalho e aí dá para vocês verem na internet mesmo, eu vou abrir aqui, tá? Não tem nada de sofisticado, não. Só para eu mostrar para vocês aqui. Então, a definição que você falou, exatamente. Então, a gente tem os catéteres, eles também são chamados de catéteres, tá? Então, mas assim, a gente ainda usa muito sonda. Então, eles tentam dividir, o catéter é o que infunde, aí virou tudo catéter agora, então catéter vesical de demora também, tudo que é um tubo, né? A gente tem o catéter intravenoso, aí tem o catéter vesical, tá, pessoal? Então, por exemplo, você trouxe duas imagens. Chama-se sonda de Foley, tá? Seria esse catéter que ele tem esse aspecto de emborrachado. Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Como se fosse um látex, não é? E ele também é chamado sonda de Foley. Quando vocês forem fazer as anotações de vocês, os docentes vão pedir para vocês colocarem catéter vesical de demora, tá? CVD. Então, para que ele é indicado? Quando a gente viu lá o paciente, por exemplo, no pós-operatório imediato, ou ele vai para o intraoperatório e a cirurgia vai demorar muito tempo, o médico tem que fazer o controle da função renal, então ele vai indicar a sondagem. Fala sondagem ou cateterismo, é a mesma coisa, é porque a gente está nesse processo de mudanças e aí a gente tem algumas literaturas modernas que vão usar cateterismo. Quando vocês vão lá para a prática, o pessoal fala, vão sondar, vão tirar a sonda. Não é errado, tá? A gente coloca para vocês as terminologias mais atualizadas para que haja esse processo. Então, esse catéter vesical de demora, a gente tem ele uma flexibilidade maior. Ele pode ser utilizado tanto por mulheres quanto por homens. Só que a diferença é o que vai se utilizar, na verdade, até chegar na bexiga. Porque o homem tem a uretra mais longa e a mulher mais curta. Então, a gente tem esse dispositivo que tem numerações e ele vai ser utilizado para drenar a urina de determinado segmento da bexiga, lá do local. Tá? Ele foi feito para isso, para ser uma drenagem vesical, uma drenagem da bexiga. Então, ele é para longa permanência, ele pode ficar até 21 dias, desde que não haja nenhuma intercorrência. Ele vai ser introduzido e por dentro ele tem divisões. Se você fizer um corte aqui, esses dois como se fossem dois tubos juntos, unificados por uma cobertura externa, mas por dentro ele tem divisões. Cada um dessas vias, ele corresponde a uma função. Esse daqui, ele vai ser
para insuflar o balonete. O balonete fica aqui na ponta, que é esse aspecto aqui que a Letícia e a Gabriela trouxeram nas imagens. Só que quando ele é introduzido, é uma técnica asséptica, ela é uma técnica que tem que fazer com todo cuidado para não contaminar, porque o sistema urinário nosso, ele é um sistema estéril. Então, esse tubo vai ser inserido, esse catéter vai ser inserido na uretra, tanto feminina como masculina, sem insuflar. A gente testa antes, né? Para ver se esse cuff está funcionando. Cuff ou balonete. E essa daqui é a via que vai fazer essa funcionalidade aqui, né? Desse balonete. Então, ela é introduzida, coloca a xilocaína, os materiais, como as meninas falaram, tudo para fazer a técnica com luva estéril. Tem que fazer a antisepsia da uretra, do pênis, né, lá da região vaginal, tem toda uma técnica. E aí vai se passar a xilocaína em gel para ajudar, no caso, para que a lubrificação, para que seja introduzido com mais facilidade, e também para analgesia moderada, né? Introduz, então, esse tubo na uretra, e essa ponta, então, vai introduzindo, introduz até chegar aqui. E aí, quando chega lá, a gente já conecta aqui o sistema da bolsa de coleta, porque esse aqui vai ficar bastante tempo. Então, a gente tem aí a bolsa coletora de diurese, né? Que é o circuito. Tem de urina, ele vai ser conectado, essa ponta aqui, pra vocês terem uma ideia de valor também, acho que aqui no Mercado Livre, né? Então, aqui é uma bolsa coletora de diurese. Essa ponta aqui, que vai ser conectado lá naquela outra via, tá? Essa ponta aqui vai ser conectada. E aí, nós vamos ter a introdução. Ela vai ser introduzida, então, tem vários tamanhos, depende da uretra da pessoa. Então, a gente tem sondas mais calibrosas e menos calibrosas, até para RN, né? Então, aqui eu faço a testagem, ela vai acionar o balonete, e aqui, aquele bico lá da bolsa coletora vai ser conectado aqui. Então, é introduzido. Quando chega lá na bexiga, já começa a drenar, porque o seu paciente está tendo uma dificuldade de urinar, porque foi um pós-operatório, ou por complicações de cirurgia, ou outros problemas, né? A gente vai ter aqui a drenagem, a urina já começa a chegar, porque ela vai entrar por esse orifício aqui, ó, a urina. Então, essa via corresponde à drenagem e aqui ao balonete. Então, quando chega lá na bexiga, se você não encher esse balonete, esse cuff, a sonda se desloca. Então, como a imagem que a Letícia mostrou, quando chega lá na bexiga, dentro da bexiga, aciona o balonete, ele é cheio ali com água destilada, e ele que vai fazer a fixação dentro da bexiga. Então, esse balonete acionado não deixa a sonda sair. Só que a gente não pode deixar isso tracionado, puxado. Então, tem as metodologias, as maneiras de fixar essa sonda. Então, a gente Natália. Oi? Nesse cuff aí, vai o que? Água? Água ou soro também, fisiológico, tá? Pode ser água destilada, mas tem que ser estéril. Tá bom, obrigada. Tá? Você achou, desculpa, eu não me lembro o que você falou, foi água ou soro? Depende, né? Tem algumas que água destilada, mas é água destilada, tem que ser água estéril, tá bom? Não pode ser água comum, porque lembrando que é um segmento, então toda a técnica tem que ser feita de maneira estéril, e quando introduz o líquido também, tá? O que não vai ficar estéril vai ser depois a parte que fica externa, mas lá dentro, na hora, tem que tomar muito cuidado. Quem faz a sondagem hoje, de vesical de demora, é o enfermeiro ou o médico, dependendo, tá? Mas até bem pouco tempo atrás, os técnicos também faziam, mas aí houve uma mudança na legislação. A imagem que a Lê mostrou foi, acho que mais ou menos essa, né, Lê? Então, a gente vai notar que tem uma via a mais.
não é? Talvez seja essa um pouco a confusão. Então, a gente chega aqui, tem a via do balonete, a via para drenar a urina ou o conteúdo que está dentro da bexiga, e aqui nós temos uma via para irrigação. Quando o paciente faz a retirada da próstata ou ele faz algum procedimento que haja risco de sangramento e que esse sangue vai estar lá na bexiga, tudo, é necessário a irrigação com soro fisiológico. Então, esse soro vai ser introduzido. Então, vocês estão vendo, tem aqui os orifícios, ó. Um orifício esses orifícios é para sistema de drenagem e o outro é para mandar o soro para dentro. Então, quando a gente faz o corte, né, dentro aqui da sonda, vocês vão ver que tem 3 compartimentos. E aí, cada um é responsável por uma função. Esse é do balonete, esse é para drenar, ó, aqui tem o número também, não, o número do catéter. E esse daqui é para infundir a solução que o médico escolhe. Pode ser algum soro com medicação ou só soro mesmo. E aí a gente fica com o paciente no pós-operatório imediato, por exemplo, foi retirada a próstata, aí fala assim, o paciente está com irrigação. Isso é um desgaste para a equipe, né? Por quê? Se você está com paciente com irrigação, você coloca um soro ali de 1000 ml, você tem que estar controlando o tempo todo, porque ele esvazia rapidamente. Se o médico pediu nos primeiros momentos que o soro fique aberto, então é rapidinho aquele soro, e você não pode deixar ficar sem o soro, porque aí a gente pega uma caixa com várias embalagens de soro, a gente faz um papel de balanço hídrico, então você vai lá, você coloca, que hora que você colocou, não é? E quanto que está drenando. Então, você fica no tempo todo colocando soro e esvaziando o bolso, colocando soro e esvaziando o bolso. E para o profissional que às vezes está com outros pacientes, vocês imaginem os transtornos, tá? Quando fica com irrigação, eu não posso pôr muitos pacientes para esse profissional, porque não vai dar bom. Então, a gente também tem risco de obstrução desses orifícios por coágulos, então tem os manejos para fazer, que é a ordenha, que a gente fala. E o paciente, então, essa daqui, ela é própria para irrigação, tá? Então, é um catéter vesical de demora também, que tem uma via a mais. Depois, quando o médico suspende a irrigação, porque, por exemplo, está saindo bastante sangue ainda, aí entra o soro dentro da bexiga, drena, vem junto com a urina também, vem junto com o sangue. Aí nós vamos anotando a entrada de quanto que foi esse soro, a saída do soro, quanto saiu também, que ele não pode reter, o que entrou, nesse caso, tem que estar saindo. E aí, a gente vai também anotando o aspecto. Aí vai ficando, no começo está bem, a drenagem está bem, com bastante sangue. Aí a gente vai colocando, conforme vai clareando, o médico vai reduzindo essa irrigação, até ele parar mesmo a irrigação, e aí a gente oclui aqui com alguma tampinha, às vezes a gente usa a tampa de uma própria agulha, mesmo tirar a agulha, eu uso mais sofisticado, que vai ter a tampinha própria, né? Às vezes a gente tem que improvisar um pouquinho com a tampinha que a gente tira do equipo, ela encaixa aqui, aí essas duas vias continuam funcionando plenamente. Essa daqui vai sair a urina, não é? E essa daqui vai estar controlando o balonete. Tá claro para vocês que, no caso, essa parte fica dentro da bexiga? E aqui a parte de fora, aqui vai estar a bolsa. Aqui, quando eu insuflo o balonete, não preciso só quando for tirar. E aqui entra o soro. Ficou claro para vocês isso aí, gente? Que é a sonda de irrigação. Sim, Natália. Ficou? Bem claro. Uhum. Maravilha, então. Então, um serve para irrigação, um para drenagem, um para o cuff, né? Pro balão, isso, cuff, exatamente. Mas esse aqui a gente vai usar esse material mais para o paciente que vai ter necessidade de irrigação. Pode ser mulher também, porque fez algum procedimento e que vai ter sangramento, aí tem várias coisas que pode acontecer, tá? Mas seria para indicação de irrigação. Essa daqui. E o de duas vias é só para drenagem e para o cuff. Ah, entendi. Tá bom? Só para urina mesmo. Tá? Entendi. Maravilha. Aí nós temos o catéter de alívio. Então, vocês viram que aqui é de látex, ela é estéril, ela é flexível e ela pode ser um catéter de longa permanência. Então, se o paciente não tem quadro de infecção, ele vai utilizar aí até 21 dias. Ele faz troca na unidade básica de saúde se ele faz uso permanente, tá? E aí a gente tem o catéter, né? Ou a sonda de alívio.
É vesical. Falou vesical, gente, é bexiga, tá? Aqui, ó, o material que as meninas falaram, tá? Para fazer o cateterismo, ó. Então, a gente tem a seringa, tudo tem que ser estéreo. Tem o campo estéreo, para fazer higiene, e aqui o catéter, ó. Então, a gente deixa tudo preparadinho. O técnico de enfermagem deixa tudo preparado para o enfermeiro sondar ou o médico, tá? Aqui também tem uma foto mostrando as diferenças, né, de irrigação e de tamanhos também para vocês verem. Então, todos esses aqui são catéteres, né, são chama de Fowler ou o catéter, né, vesical de demora. E aí vamos para o de alívio. O cateterismo intermitente ou de alívio, que é conhecido, ele tem muitas diferenças. Vamos aí, quais diferenças que você já consegue detectar só olhando a imagem? Não tem o cuff. Não tem o cuff, perfeito. O que mais? Só tem uma via. Só tem uma via, muito bom. E a função dele é totalmente diferente, porque aquela de demora, né? Cateter vesical de demora, ela pode ficar bastante tempo no paciente, essa daí só pode ficar na hora que... Não precisa ficar muito tempo, é só como se fosse para fazer algum exame, alguma coisa assim. Ok. Então, assim, eu entendi a sua fala, né? Mas ele tem a função semelhante, que é a função de drenar a urina. Mas e aí, depois ela pode ser retirada. Isso, aí depois já é diferente, exatamente. Ela não pode ficar no paciente. Por quê? Ela é de um tipo de material, gente, ele é menos flexível. Ele é um material mais rígido, né? Embora ele tenha a sua flexibilidade, mais perto da Foley, não. Ele é mais rígido. Então, ele é utilizado para esvaziamento daquele momento. Quando você falou, exatamente, a gente pode utilizar para coleta, o paciente não consegue urinar, ele é um paciente que ele faz uso de fralda, não é? A gente tem a questão de que esse paciente, ele precisa estar conhecendo qual que é o problema dele, né? Se ele está com disfunção renal, se ele está com alguma infecção, então a gente faz o cateterismo. Não é bom cateterizar o paciente, a gente evita ao máximo. A gente tenta fazer o paciente urinar, tudo não conseguiu, é necessário, então vai ter que fazer a sondagem. Mas os critérios de antisepsia são iguais, tá? São iguais. A gente tem que estar fazendo antisepsia, preparar, tem que ser luva estéreo, não é? E aí também, quando você faz a coleta, encaminhar, identificar, a gente também consegue coletar no outro, tá? Exame de urina. Nesse aqui também, porque na ponta aqui a gente tem um local que a gente introduz a agulha e consegue também coletar a urina da própria bolsa. E as diferenças são essas, gente. Essa é de alívio, ela é intermitente, igual o paciente assim, ele tem sondagem a cada 3 horas, ou se ele apresentar bexigoma, aí é intermitente, ele tem de horário e tal, por causa da necessidade dessa urina sair do corpo dele, tá? Ok? Então, esses seriam os catéteres que são vesicais, os catéteres que são utilizados para, no caso, ali no sistema vesical, no sistema urinário, tá certo? Agora, quando vocês falaram também, é porque quando a gente vai olhar, vou falar bem a verdade para vocês, que você olha assim, lá no setor, no posto de enfermagem, você olha quando você olha os dispositivos, eles se parecem demais, mas cada um tem uma função, tá? Então, quando vocês falaram sobre o catéter retal, né? Ou a sonda para fazer lavagem intestinal, ou fazer, né? Aí, nós temos ela não é parecida com aquela vesical de alívio, só que ela é um pouco mais calibrosa, tá? Aí a gente sempre tem que ler a embalagem. Ela é mais curta, né? Então a gente tem esses catéteres também para fazer aí, não é? O clister, que a pessoa fala, ou a lavagem intestinal também. Então esse daqui, ele já vai ser conectado. Esse do retal, ele é conectado em um equipo de soro, se for fazer gota a gota, né? Então vai pegar lá a glicerina,
ela é utilizada, então por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Lembra lá quando o pessoal colocou glicerina na veia, então tem que tomar muito cuidado, que ela é para fazer essa lavagem mesmo, intestinal, né? Então ela é conectada com o equipo de soro aqui, a gente deixa gotejando. É importante que vocês falaram aí sobre manter a privacidade do paciente, então eu vou buscar colocar um biombo. A gente posiciona o paciente em posição de Siemens, tá? Lateral, né? Para fazer a lavagem intestinal. Conversar com o paciente antes é extremamente constrangedor, tá? Então seria essa posição para a lavagem intestinal. A gente põe lateralizado, a gente protege o leito, pega fraldas para colocar aqui, não é? Por quê? Você vai deixar o soro conectado lá no ânus e você passa no caso, você passa a xilocaína também em gel e você vai estar ali, conversa com o paciente antes. Se ele não tiver nenhuma impossibilidade, você vai primeiro preparar todo o material para você usar e você precisa do biombo, você precisa de fralda, ou que seja compressas, o que o hospital oferecer, ou se tiver condição de colocar lençol, então você tem que forrar lá entre as perninhas do paciente, não é? Por quê? Conforme a glicerina vai entrando, ele já vai tendo retorno, né? Ali a gente coloca a fralda mais ou menos para não ficar muito difícil depois até mesmo para a gente limpar. E o paciente vai ficando incomodado, que vai entrando líquido, e ele sentindo aquela sensação de querer evacuar, eles ficam segurando, tem que explicar direitinho para eles, né, que não pode, que tem que deixar. E aí a gente vai colocando e se for gota a gota, principalmente idoso, para não dar descompensação. Então a gente vai colocando ali e vai gota a gota, pendura no suporte de soro, a glicerina, identifica direitinho e faz a introdução. Colocou lá, introduziu até você sentir resistência, você não pode empurrar, por quê? Qual a função dessa glicerina que vai entrar? Vai ser para fazer emoliência do bolo fecal que está obstruindo ou por necessidade de algum exame também e tal, né? Mas geralmente quando vai fazer lavagem intestinal é por obstrução. Então, nós introduzimos, vocês podem fazer isso, tá? Um procedimento que o técnico pode. Então, você separa, né, ali o glúteo, explica para ele o que você está fazendo, você vai estar todo paramentado, e você vai lubrificar a sonda. Gente, o segmento intestinal, ele é estéreo? Eu preciso usar luva estéreo? O ânus é estéreo? Quando a gente viu lá a cirurgia, não, né? Então, lá tem uma série de micro-organismos, é um local, né, contaminado, tem vários, né, micro-organismos que moram ali na parte, né, do nosso intestino, e aí vai ser introduzida a sonda. Ela é introduzida até você sentir resistência. Aí você introduz ela, aí você sentiu resistência, não empurra, você deixa lá, aí você fecha um pouquinho a fralda, porque conforme o líquido for entrando, ele vai fazendo emoliência e vai saindo a evacuação, tudo, tá? Então tem uns que tem bom retorno, isso tudo a gente tem que anotar, se fez o clisté, se fez a lavagem intestinal, houve bom retorno ou não. Isso tem que ser prescrito, tá? A gente não faz quando a gente acha. Se a gente está vendo que a gente sempre, o paciente está lá hospitalizado, vai estar hospitalizado há 7 dias, ele não evacuou, tudo tem que ir lá passar para o enfermeiro, alertar a equipe médica para eles prescreverem aí essa lavagem intestinal, tá bom? E aí também tem uma outra maneira que, em vez de a gente fazer o gota a gota, é você conectar o frasco de glicerina direto nesse tubo, tá? A gente conecta o frasco, deixa eu mostrar para vocês o frasco de glicerina. Não é um que eu queria. Esse aqui. Então, esse daqui, ele é um frasco também que ele é maleável, diferente desse do rígido, e a gente conecta essa parte aqui na sonda. E aí a gente vai literalmente dobrando isso aqui e faz na hora também esse clister,
a gente vai introduzindo com cuidado, aí a gente tem que cobrir o paciente, né, com o lençol ou com compressa, o que você tiver, a parte do ânus ali, você introduziu a sonda, antes de você começar a infundir aqui a glicerina, você vai cobrir ali onde a parte do ânus do paciente, porque senão pode dar retorno em você, tá? Tem casos de pessoas aí que ficaram tudo, né, bem bonitinhos aí, porque não tiveram esse critério. Aí nós fazemos a lavagem intestinal, tem que anotar o retorno, tudo direitinho. Então, o catéter, ele é um pouco mais calibroso, ele às vezes, mais... Tem uns que vem que é reto mesmo, tá? E ele vem com... A gente precisa lubrificar ele, e a gente pode conectar nessa solução de glicerina para fazer lavagem intestinal. Também é um trabalho nosso, que a gente faz tudo. E sempre orientando o paciente, tá? Sobre o que está acontecendo, como vai ser feito, com muita humanização, porque isso é muito desconfortável. O flitinema, Natália, é a mesma coisa? O flitinema seria isso, tá? Eclisté, flitinema seria mais esse, que é mais rápido, que faz os 500 ml de uma vez, tá? Seria também, é outra terminologia, tá? Que é usado no caso de cesariana, né? Isso pode ser feito, sim, pré-parto, pode ser feito, sim. Lembra que não é uma coisa que eles acham bom de se fazer, né? Se for o parto humanizado, porque representa uma agressão. Até mesmo parto normal, o pessoal quer fazer lavagem intestinal, não é um indicativo, mas eles fazem, tá? Não, os meus foram cesáreas. Então, mesmo assim também, mesmo cesárea também, eles fazem, ou parto normal, eles querem fazer. Mas não haveria necessidade, tá, Solange? Porque é uma coisa assim, não tem necessidade. Muito constrangedor. Muito constrangedor. E se você evacuar na hora do parto, não tem nenhum problema, não vai afetar em nada, tá? O RN não vai afetar em nada a sua saúde. E também, se fosse depois, também não tem nenhum problema, não haveria, porque quando volta da RAC, né, você tem lá, você começa a primeira deambulação, demora um pouquinho, porque você tem o quê? Aquela coisa da dor. Se você está sentindo dor depois da cesárea, você tem muita dificuldade de evacuar, então tem que ser uma dieta bastante laxativa. Tem muita mulher que tem obstrução, porque ela fica com muito medo de sentar no sanitário, de sentir dor na hora de fazer a compressão, tá? Mas isso não é indicativo de fazer lavagem intestinal. Só você ficar muitos dias no hospital, porque enquanto você não apresentar as suas necessidades fisiológicas, o pessoal não dá alta, tá? No pós-operatório. Então, a gente fez lá a anotação, por exemplo, da paciente da dona Maria lá, que alguns falaram, 39 anos, ela fez a colecistectomia, mexe lá com as alças intestinais, a gente já coloca logo essa paciente, assim que possível, já para deambular, para que as alças intestinais fiquem no lugar, né, já se acomodem, para que o intestino volte o peristaltismo e apresente as eliminações de maneira satisfatória, tanto a evacuação quanto a diurese. E aí, para esse paciente receber alta, porque não pode ir de alta se não tiver com a fisiologia em ordem. Você ia falar, Sol? Pode falar. Não, eu ia só falar que o que foi feito, foi usado em mim, foi antes de se fazer a cesárea. Aí depois, eu realmente não saí do hospital enquanto eu não fui ao banheiro. Mas aí também eu cheguei no quarto, minha mãe, meu marido só começou a me dar suco de laranja, tudo que era fibroso. Isso, exatamente. E a deambulação ajuda muito, né, Sol? Então não haveria necessidade de ter feito. Aí você começa a andar devagarinho, porque ali nos primeiros momentos, tal, e aí os intestinos já começam a voltar tudo direitinho, e não haveria necessidade de fazer essa coisa que... Não, a gente não vai deixar de fazer, só faz, mas tenta outros recursos para não fazer, tá bom? Bom, meninas, em a sondagem vesical de alívio, a sondagem vesical de demora, né, é uma coisa que pode ser feita no pré ou no intra ou no pós-operatório, dependendo da necessidade, tá? A gente tem a lavagem intestinal também, que foi falado. Vocês falaram sobre os catéteres, né? E também tem a questão das sondas. Então, eu vou compartilhar aqui, que vocês comentaram, tal. E eu vou compartilhar aqui algumas imagens, tá?
o dreno de Penrose, mas depois eu vou complementar mais. Mas hoje eu vou passar para vocês essa parte, e aí eu vou... para que vocês possam ver, porque eu vou ter que dar continuidade aqui do... aqui. Então, gente, as meninas falaram sobre os drenos, a introdução, tudo, né? Foi ali a definição. Então, quando que é que a gente vai usar? Porque as meninas falaram, saída de ar, secreções, né? Como soro, sangue, secreções intestinais, bile, pus. Tudo isso vai ser utilizado, o dreno ele vai ajudar a tirar o que não é necessário ali, um volume extra para a via externa, tá? Então, a gente tem, que as meninas falaram, o dreno de Penrose. O dreno de Penrose, ele é de látex, tá? Ele vem, às vezes, com esse material dentro, porque ele junta tanto a parede que fica difícil. Então, ele é flexível, como uma luva, só que ele é estéreo e ele é para ser utilizado em cavidades. As meninas falaram muito bem lá sobre mobilizar, o uso do alfinete. O que é o uso do alfinete? Para que ele não entre na incisão. Então, ou o médico coloca o dreno de Penrose no fim, no término ali de uma síntese da sutura que ele fez, porque às vezes a pessoa retirou uma estrutura interna, e aí, se ele coloca o dreno, ele deixa lá uns 2 pontinhos sem fechar e coloca o dreno, porque aí vai, esse material que está lá dentro da cavidade vai sair com mais facilidade, diminuindo o risco de infecção do sítio operatório, tá? E a recuperação do paciente vai ser mais rápido também. Então, o que é mobilizar? Mobilizar é você estar movimentando esse dreno, né? E você está fazendo pequenas progressões, também mediante ali a indicativo médico e tal, e a gente também dependendo da condição do paciente. Geralmente, a gente faz um curativo, não pode ser compressivo, como a Ana falou lá, por quê? Se você comprimir esse dreno, então vamos pensar que tem uma incisão cirúrgica e esse dreno está no finalzinho da incisão. Aí você fecha a incisão cirúrgica e você vai comprimir esse dreno também com gaze. Gente, não vai drenar, eu tenho que colocar de levinho, tá? Eu posso colocar uma gaze embaixo da pontinha do dreno para que saia os líquidos ali, mas eu vou colocar o micropore meio folgadinho, sabe? Ou a gente pode usar bolsinha coletora também, a bolsa coletora de colostomia, aquela que é descartável, também, que é até melhor do que você colocar aí, no caso, o gás, mas você não pode fazer compressivo aqui nesse lugar. Na incisão, tudo bem, mas aqui em cima não. Então, a gente tem os drenos abdominais, o dreno torácico, o dreno de Portovac e o dreno mediastinal. Então, a gente tem esses drenos todos que vão ser utilizados em determinados segmentos, que vai facilitar as pontas dele, dependendo do local, para que saia. Então, de sucção, por exemplo, o de tórax, ele geralmente, ele vai ser esse nome que você falou lá, tá? Só. Ele vai ser colocado ali entre... O paciente teve um pneumotórax, então é necessário retirar ar ou líquidos também, né? Ali da região torácica. Então, vai ser inserido e o paciente aqui, ó, externa, né? E ele tem que estar sempre abaixo, aí tem o selo d'água, tudo que a gente faz a troca, ele vai drenando aquele líquido aqui dentro. Então, a gente coloca líquido aqui, que é o selo d'água, e a gente sempre vai acompanhando o aspecto dessa drenagem e o volume. Então, quando eu faço a troca desse dreno, por exemplo, tem que ser de maneira asséptica, sem contaminar aqui a parte interna, tá? Aqui fora a gente limpa com álcool e tal. Mas aqui dentro, quando eu vou fazer a troca desse selo d'água, deve ser a cada 24 horas. Então, o que é o selo d'água? Eu coloquei soro aqui dentro, né? Quer dizer, a água destilada estéreo, 500 ml. Aí vamos dizer que chegou no plantão e você viu o paciente que está com dreno de tórax e está 550 ml.
Então, você vai ver que drenou 50 ml do paciente, porque 500 já era do selo. A gente põe uma marcação aqui, então você vê que aquele excedente, e você coloca a coloração, se está róseo, se está, né, ou se esse dreno ele está ali realmente funcionante. Aqui é o dreno do Portovac de sucção. Ele geralmente, quando a pessoa faz aí cirurgias da mama, mastectomia, ele é utilizado porque são pequenos volumes. Então, ele também, a gente esvazia o conteúdo, geralmente. E quando a gente esvazia o conteúdo, ele é tipo uma sanfoninha. A gente tem que apertar ele e deixar ele apertadinho na hora que a gente tirou o líquido, para que essa sucção vá ajudando a sair o líquido que está lá no paciente, tá? E aqui o medicinal também, que vai ser aí utilizado para drenar. Então, ele vai ser colocado na cavidade peritoneal, ele pode ter finalidade diagnóstica ou curativa também, tá? E a gente tem que tomar cuidado com as complicações também, que pode ter infecção, pode ter visceração. Pelo local que está o dreno, pode sair as vísceras, tá? Ele pode também entrar, quando há uma má fixação, ele também pode entrar. Então, às vezes, o médico dá uma suturada nesse dreno, né? Ele pode também ir lá para dentro. Então, o dreno, ele tem essa questão que é o dreno de Penrose, que é o nome, mas ele é chamado de dreno laminar, tá? Ele é macio, flexível, as paredes são delgadas. E a gente tem aí também os drenos tubulares, que eles são mais rígidos, né? São confeccionados de plástico, látex, PVC e silicone, são introduzidos nas cavidades. E a bolsinha, como eu falei aqui para vocês, que a gente coloca, essa bolsa, que é melhor do que a gente fechar com gás e tal, né? Porque aí, se for muito conteúdo, e a gente acompanha isso aqui, a gente esvazia, anota como que tá. É importante porque da anatomia, onde que tá? Esse aqui é um dreno, né, tubular, ele é mais rígido, e a gente tem que falar qual a localização do dreno, tudo, tá? Não confundir com colostomia, a gente tem que estar aí sempre, tá? E o dreno, quando é tubo laminar, eles combinam os dois. Eles colocam o Penrose, não é, por fora do tubo laminar, pela necessidade que há de drenagem ali. Ok, gente? Mais alguma dúvida que vocês tenham, que tenham aí, que queiram perguntar sobre o que a gente discutiu? Pode falar, tá? Eu acabei aqui falando que eu emendei. Alguma dúvida mais que vocês ficaram sobre o diálogo de hoje? Tranquilo? Gente, depois também, se vocês tiverem aí mais dúvidas quanto a isso, eu vou complementar um pouco mais, tá? Aí a gente vai discutindo também. Mas eu quero agradecer muito a vocês hoje, a aula, né? Que vocês trouxeram o show que vocês deram aí também, né? A boa vontade que vocês tiverem em tão curto tempo, trazer o material, fazer pesquisa, estudar, apresentar, buscar. E aí eu queria aproveitar que a Renata colocou aqui a pesquisa que ela fez sobre o descarte. Vocês tiveram tempo, olharam ou não? A gente pode deixar para depois também um outro momento. Vocês chegaram a olhar? Natália, esse material do dreno que você acabou de passar, sim. Você falou que vai você vai falar com nós novamente, vai ter aula específica disso? Eu vou fazer assim um consolidado novamente dessa parte, mas não vai ser dessa aula de hoje. Isso, dessa aula de hoje. Não porque vocês não contemplaram, mas assim, há uma necessidade de uma complementação para tá aí realmente fechando essa parte de entendimento para vocês, tá bom? Então, vou trazer para ficar mais claro os dispositivos, que eu sei que foi muita coisa em pouco tempo. Vocês estão de parabéns, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, eu que agradeço. O que vocês me dizem? Você pegou a mesma coisa que a Renata? Tudo bem, Camila. Então, vamos lá. O que a Renata colocou aqui, né? Quanto às próteses retiradas dos pacientes, a Anvisa indica que o descarte nos hospitais públicos e privados deve seguir o procedimento padrão de todo o material
que contém resíduo humano, ou seja, a prótese deve ser descartada em local credenciado, sob total responsabilidade da instituição de saúde. Então, vocês viram que há uma diferença sobre o explante que nós falamos ontem, o metálico, né, que ele pode até ser direcionado para o paciente, desde que com toda a legislação, conforme a RDC 15, tá? E caso o paciente queira ficar com a prótese, também é permitido, recomenda-se apenas que seja feita esterilização correta, não é? Então, a gente tem aí a responsabilidade maior sendo da instituição, e aí pode também tá passando também a prótese, né? Mas é complicado, né? Porque a gente tem cada questão aí sobre isso, mas eu acredito que na maioria das vezes o paciente acaba deixando mesmo, depende também de valores, né? Tem gente que gosta de levar, gente, faz a cirurgia de vesícula e leva os cálculos para casa, né? Para mostrar para a família. Ele quer levar lá os cálculos da vesícula que foi retirada, o cálculo que foi retirado do rim. Então, tudo isso é um fator também de cultura, né? E aí de entendimento do paciente, tá? Maravilha! Gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de estar aí contemplando hoje, tirando dúvidas? Perguntando, comentando. Tranquilo? Tranquilo? Então vou parar a gravação aqui, tá?